O segundo vídeo foi feito por Rodrigo Jerônimo. O Rodrigo está aqui. A gente vai exibir primeiro e depois, quem quiser fazer algum comentário, ou você, Rodrigo, né? Mesmo, faça. Eu me lembro como foram legalizados os paredões. O que antes era crime virou lei. E eles preferiram assim. Ao invés de encarar como um problema, eles simplesmente disseram que estavam na hora de fazer algo mais efetivo. Provavelmente reuniram-se num gabinete e resolveram. Pegavam crianças, jovens, homens, mulheres, nos tiravam de nossa casa. Cada cidade era obrigada a fazer isso a cada 23 minutos. Um dia todos se acostumaram, menos nós. Os paredões no começo eram uma sensação em todos os lugares que eles instalavam. Eles paravam de frente ao paredão, ora aterrorizados, ora excitados com a chance de ver um ser tão abjeto ser extirpado da vida. Eles começaram a enviar vídeos uns para os outros. Enquanto nós éramos encurralados nas nossas casas com medo de sermos os escolhidos ou os nossos filhos, eles nos escolhiam aleatoriamente. Agentes estatais foram enviados até as casas, chutavam as portas e nos arrastavam pelo cabelo, tiravam a nossa roupa e nos amontoavam em seus camburões, utilizados agora não para nos prender, mas para levar o nosso povo até a morte. Sou um mensageiro sem tempo. Eu não tenho pressa em ver o passar. Eu não viajo por ele. Viajo com ele também. Não esse tempo colonizador que nos fez pensar cartesianamente de algo impossível de ser organizado. Quando eu penso quem sou, o que sou, o que sou, eu penso que eu posso ser o que eu quiser. Mas no ponto que estamos agora eu só consigo ser isso. Um arauto observador que nunca parou em nenhum momento histórico. Que não se reconhece detentor de nenhuma humanidade conhecida. Um anunciante ou renunciante. Esse sou eu. Veremos. Este é o Afroapocalíptico, é a minha pesquisa que eu desenvolvo desde 2018. Eu acho que eu tentei nesse trabalho que eu estou intitulando de prólogo, né? Que é um trabalho que eu estou fazendo dentro do Fórum de Criação, responder 3 perguntas essenciais que eu só estou refletindo agora, na verdade, depois de ter praticamente terminado a pesquisa. Quem é o eu lírico dessa pesquisa? O que aconteceu para o mundo acabar e o que acontecerá depois desse mundo que acabou. O eu lírico, na verdade, eu penso que ele é baseado muito na mitologia de Exu, o orixá, que pensa o tempo de uma maneira diferente. Ele pensa o tempo de uma maneira menos ocidental e mais sem tempo mesmo. Na verdade, eu nem considero que o tempo existe, porque nós somos continuidade e consequência e também causa de todos os acontecimentos do mundo. Então, nós somos o ponto de partida do tempo, para antes e para depois. Na verdade, eu nem considero que existe antes e depois. Enquanto descíamos a grande avenida em direção à praça, pensávamos ser capazes de impedir tal barbaridade. Anunciar em rede nacional o fuzilamento de 60 jovens na praça símbolo da cidade. Antes,
se matavam salpicados pelo mundo. Agora, decidiram que seria educador reunir esses corpos a título de conscientização sobre quem vive e quem é extinto. Destinos com paus, molotov. Alguns escondiam armas de fogo que já estavam na mão da maioria de nós, cidadãos do tempo. Estávamos dispostos a impedir todo o fim todos aqueles mundos. Avistamos o grande paredão cinza e ao chegarmos mais perto, percebemos que já era tarde demais. Nessa altura, a prefeitura já havia empilhado os pequenos corpos no meio da praça e se preparava para abrir ali mais uma vala comum. Não imaginávamos que esse seria apenas o primeiro dia do que foi o que nós, os verdadeiros senhores do tempo, batizamos de um grande início no fim de tudo. Outra coisa muito importante para mim é que, assim, era tentar descobrir o que é esse fim do mundo, por que afroapocalíptico. Eu tenho falado que quando o primeiro homem foi colocado num navio, atravessado pelo Oceano Atlântico, esse para mim foi o começo do fim de tudo, assim. Foi quando nós começamos a perder o que a gente chama de humanidade. Quando eu falo humanidade, não são seres humanos pelo mundo, mas é essa humanidade, essa moralidade humana, essa coisa que a gente, esses valores da vida, do bem viver, da sua relação com a terra, não só pessoas negras, mas indígenas, por exemplo, né? E aí a gente fica com a mesma pergunta: agora, depois que acabaram, né, o que fica? Acabou, e agora? O que fica? O que fica somos nós, né? Somos nós com a tarefa de reconstruir essa humanidade perdida, né? No fim ou no começo, o que vale saber é que a partir de nós tudo existe, tudo deixa de existir. Nossa existência não está marcada numa linha onde eu possa encontrar dia e hora. O que eu fiz ontem, o que eu farei amanhã, foi escrito agora. Se sua mente desavisadamente colonizadora não consegue me aprender, é porque o mar continua em cima de você. Desafogue. Os resultados ancestrais pesam para todos os lados. Afinal, ninguém nasce de uma explosão como o planeta. Ou nasce. Eu não vim aqui para ensinar-lhes nada. Eu vim avisar-lhes que o fim pode ser uma ótima oportunidade para desenharmos os começos todos. Bom, eu tô com a tarefa assim, acho que eu vou começar ao contrário. Eu ia falar sobre a pesquisa, mas eu quero que vocês perguntem, comentem, se vocês quiserem. Aí se vocês não quiserem, eu falo. Alguém? Eu queria falar uma coisa, Rodrigues. É legal porque o seu vídeo é um pouco autoexplicativo, né? Ele já... Agora, bacana, Rodrigo, porque eu acho que pode ser uma ignorância minha. A primeira vez que eu ouvi falar desse conceito afroapocalíptico, né? Assim, já tá, o afrofuturismo acho que a gente já entende e é legal ver essa proposta assim, de construção. É mais um comentário, nem sei se é uma pergunta. Eu fiquei pensando nessa coisa do tempo espiralar mesmo, né? Das tradições de matriz africana, no que o Negro Bispo falava, né? Começo, meio e começo, né? E o que vem depois do prólogo?
perguntamos. Então, eu vou ter que explicar essa pesquisa. Foi bom você ter falado do afrofuturismo, porque na verdade o afroapocalíptico é um termo criado por mim. Não tem a ver com afrofuturismo, porque eu não trato de futuro, eu não trato de futurismo, eu não trato de tecnologia, eu trato de uma outra perspectiva mais humana, mais social, assim. Eu considero que o fim do mundo ele começou ali, né, nos primeiros negros vindo de África para cá. E ali, para mim, é quando a gente começa a perder o que a gente chama de humanidade civilizatória. Né? Quando eu falo humanidade, eu chamo de... que é complicado, é tudo meio ocidental, né? Todos os conceitos que a gente conhece, a gente sempre vai para a Europa, a gente sempre vai para o que é mais ocidental. E eu não queria pegar pela estética. Porque o afrofuturismo é isso, é muito pela estética. Eu queria pegar pelo debate. Eu acho o afrofuturismo muito pós-moderno, assim, não me contempla mesmo. Assim. E aí, em 2018, eu comecei, eu estava em Brasília, né, Luiz? Aí a gente começou a conversar sobre isso, assim, e aí algumas pessoas me criticam sempre, porque eu sempre falo das mazelas do mundo. E aí eu falei assim, gente, mas as mazelas do mundo, elas que vão delimitar todas as relações sociais e tudo que a gente passa nessa vida. As coisas boas são as coisas boas. É as mazelas que vai fazer a gente se movimentar, infelizmente é assim. Não conheço outro mundo, assim. Então eu comecei a pensar sobre isso, assim, né? Aí um amigo meu falou assim, aí eu falei afroapocalíptico, a gente está vivendo um afroapocalipse. Aí meu amigo, por quê? Então assim, você imagina 60 jovens, porque é isso que acontece no Brasil hoje. Você imagina 60 jovens todos os dias numa praça pública sendo fuzilados? É isso que acontece no Brasil. Só que como é salpicado por ele, a gente não sente. Né? Então se a gente reúne todo mundo, então eu quis construir um mundo fictício onde isso acontece. Muito inspirado ali no Medida Provisória, ali do Lázaro, né? Aquele mundo que manda os negros de volta para a África, assim. Então, sim, é legalizar os paredões, vamos matar 60 jovens por dia e vamos ver o que dá. Então, a revolta parte disso, a retomada do controle do que é dessa humanidade que a gente luta por ela, nós, dos movimentos sociais, é parte dessa revolta que é ser esfregado na nossa cara. Né? Então, assim, depois do próprio veio o ato, que foram 3 peças que eu gravei na pandemia, que eu não estreiei uma, estreiei só uma, porque eu estava com os 3 projetos sendo executados, e aí na pandemia eu não tive força para continuar. Tá lá 2 vídeos, eu estreiei só um, e o epílogo, que seria meu solo ao vivo presencial, que eu estou trabalhando nisso, assim. Então, esse prólogo é mais uma explicação, são textos prosas, são esses que eu tenho aqui com a Kátia, da série. Te amo, Kátia, pastorona. São poemas prosas que explicam a pesquisa. As peças curtas, que foi encenada na pandemia também, lá no Satirianas, que aí já é o encontro de 2 pessoas que estão em tempos diferentes. Um quer entender o que aconteceu, o outro fala só, olha, o que aconteceu, não tem jeito. E as peças que é antes do mundo acabar, durante o fim do mundo e após o fim do mundo, que é esse solo que eu quero fazer, o que eu vou fazer. Que fala que coloca também o que acontece depois. O que acontece depois vai depender de nós, assim, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente tem como lutar. Né? É isso. Assim. Dá a impressão de que é aquela coisa que tem início, tem o meio, mas não tem fim, né? Não tem. Aí volta quando eu digo pro início, com relação ao tempo, é muito isso mesmo, Michel. Eu me baseei muito nas conversas de Eucaleda, porque não contempla o tempo linear, ele não contempla a complexidade da existência. Não contempla. Então, quando eu falo que tudo parte da gente, tudo parte da gente. A gente tem ancestral, mas a gente é ancestral de alguém. Qual legado que a gente vai deixar, né, assim, para o futuro? Será que a gente está pensando nisso? Porque será que a gente está realmente pensando nisso? Que mundo que a gente vai deixar para os nossos que vêm por aí? Então, essa é a minha grande questão, assim, sabe? E aí a gente ficou pensando muito lá na outra sala sobre processos contínuos. Eu estou nessa pesquisa desde 2018. Eu gravei 3 peças, escrevi um livro, inclusive está à venda, Afroapocalíptico, na Quilombo, editora.
E eu gosto muito, eu estou muito nessa pegada, sabe? De continuar fazendo. Uma hora vai, acontece. Eu venho fora, eu pronto. Eu falo demais, gente. Então, Rodrigo, à medida que você foi falando no vídeo, imediatamente me remeteu para o medida provisória. Aí eu falei, são vozes unidas, vozes negras unidas denunciando uma só coisa. Me lembrou também um Bacurau ampliado, extremamente ampliado e também direcionado ao povo negro. Mas enquanto pesquisador, nós vamos ver a questão social sendo colocada que te inquieta e que te faz buscar. Enquanto artista, te levar para esse lugar escatológico, o fim, com um quê de esperança, com um quê de perspectiva que está tudo danado, que já se lascou lá desde o primeiro navio atravessando o Atlântico, ou é o quê de nós estamos aqui para jogo e vai continuar? Contudo, ainda temos vozes para serem levantadas e coisas para serem ditas e coisas para serem mudadas. Existe um quê de esperança ainda nesse afro-apocalíptico? Eu sempre falo que enquanto existe gente no mundo vai ter esperança. Mas não é sobre desesperança, é sobre realidade. Eu não gosto, eu não vou fazer poesia de violência. Eu não vou fingir que não está acontecendo. É mais assim, o mundo começou a acabar porque não é possível que, enquanto seres humanos, a gente aceite esse tipo de coisa. Para mim é o fim do mundo. Essa expressão é o fim do mundo, é o fim do mundo mesmo. Né? A minha provocação é essa. Assim. Nossa, mas o mundo vai acabar, gente. E está acabando. A comunidade indígena está lá tentando salvar o planeta e a gente está lá destruindo. Está acabando, gente. É uma coisa que foge da nossa vontade, foge da nossa concepção. Foge. É fim, eu acho. Acho que tem que acabar para começar outra coisa. Deu errado, deu ruim. Rodrigo, me chamou a atenção, né? É uma frase que já é conhecida, que você fala: eu posso ser o que eu quiser. Dentro de um lamento ou de uma revolta, essa frase em qualquer um de nós é meio apavorante, né? Como? Mas eu acho que é acreditar nisso. Mesmo que a gente esteja a caminho do fim do mundo ou em qualquer situação, né? Eu posso ser o que eu quiser. Sim, gente, eu vou retomar uma coisa aqui. Esse mundo já acabou faz tempo. Essa frase é uma frase que perpassa todas as peças. Porque eu tenho um outro autor comigo, que é o Marcos Fábio de Faria. Esses textos todos foi eu que escrevi, mas tem outros textos do livro que é do Marcos Fábio. E todos os textos, tanto o meu dele, a gente usa essa frase: esse mundo acabou faz tempo. Este mundo a gente não pode reivindicar ele. Nós não podemos reivindicar a barbárie que está instaurada. A gente pode reivindicar as pessoas, os seres humanos que estão lutando contra essas pessoas que estão fazendo com que a gente continue, sabe? E assim, a gente pode ser o que a gente quiser, mesmo nesse mundo. E por isso que eu falei, enquanto tiver gente na Terra, há esperança. Eu não desisti da humanidade, gente. Muito antes, pelo contrário, acho que está na humanidade a esperança, sabe? Querido, primeiro, te agradecer pela contundência, que eu sinto muita falta nos tempos presentes. Né? Me chamou a atenção o seu marco temporal do início do fim do mundo. Se você sinalizá-lo como o desaparecimento do humanismo, e essa discussão sobre uma temporalidade da mulher, na medida em que na cultura ocidental branca a ideia de humanismo coincide com esse momento histórico do desaparecimento do humanismo, percebe? Então eu fiquei pensando, se nas culturas africanas que você estuda, né, aparece essas referências de uma perspectiva humanista consciente, certo? Ou se o humanismo ocidental, desde os renascentistas, Marx, etc., seria uma espécie de reação, né, à marcha, né, da destruição da humanidade. Isso. Eu acho que é tão cosmovisão, sabe, Samu? Alguns conceitos não valem para alguns povos, assim.
Eu acho realmente que a gente... É tanta coisa, né? Porque você tem que pensar o seguinte, para mim, pensa dialeticamente sobre a história da política, né? A história da dominação, a história dos povos originários, então tá tudo meio, eu acho que uma coisa ligada na outra, não tem como separar. Agora, pensando em cosmovisão, isso não é... Eu estou falando, por exemplo, eu vi outro dia o Nego Bispo falando, que tem as coisas que ele nem, tipo, ele falou daquele conceito decolonial, que não é nem, não chega para eles, não é nada. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Não é nada. Para a gente porque a gente está de observador. Para eles lá, por exemplo, a terra. Aí em África a terra não é uma questão de propriedade privada, é recente. Isso tudo era bem comum, as tribos indígenas também. Então são conceitos que partem da gente, né? Para eles não tem sentido, sabe? Assim, acho que a gente pode discutir a partir desse lugar, né? Nós brasileiros, aqui. Não sei se eu respondi. Eu acho que já foi editando, acho que eu gastei muito tempo. Não, calma. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu queria fazer uma pergunta rápida. Aí a gente encerra com a Laura. Rapidinho, você falou que você começou em 2018. E aí tem o prólogo que a gente viu, tem 2 peças, tem um livro, 3 peças. Um livro e um epílogo que você vai fazer ao vivo. A peça resume, no livro tem tudo isso junto. Eu consigo conhecer toda a sua história e teoria lendo o livro. Sim, as peças são... Eu, na verdade, fui aproveitando os projetos que eu provei, sabe? Assim, aprovei o projeto, aí fiz uma peça. Aí eu fui... Porque assim, o conceito surgiu antes da pesquisa, sabe? O conceito afroapocalíptico surgiu ao longo da pesquisa. Eu conheci ele praticamente no mesmo dia que eu estava lá conversando com meus amigos lá em Brasília, fazendo uma dança. E aí depois eu fui começar a construir esse universo. Assim. Então lá tem o prólogo, que quando eu já tinha feito as 3 peças e já tinha feito as outras peças curtas, eu pensei assim, eu tenho que explicar. Mas eu não queria explicar como se fosse na academia, né? Porque aí eu fiz poemas prosas, que são esses que eu estou falando, assim, que falam sobre o tempo, falam sobre esse eu lírico, porque para mim eu acho que são os 3 eixos que explicam, sabe? O eu lírico, o que aconteceu para acabar e o que acontece depois que acabar. O que a gente vai ter que lidar, se a gente considerar que realmente esse mundo acabou, assim. Então lá no livro que está compilado todas essa pesquisa, sabe? Então é isso. Obrigado, gente. Vamos passar o próximo? Henrique. Tô indo. Ela vai apresentar ele. O próximo vídeo é da querida Irene Ziviani, com a colaboração da Marcinha Neves, da Marise Diniz e da Sheila, que não está aqui hoje, né? Ela hoje não veio. E vamos passar, né? Depois a gente conversa.